As portas de vidro do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed refletiam a luz moribunda de dezembro quando o tenente Jason Hartwick avançou um passo bloqueando a entrada com o próprio corpo. O homem sem teto à sua frente cheirava a suor e café velho, a barba grisalha salpicada de gelo. Lá dentro alguém gritava. Hartwick não se importou. Isto é uma instalação médica militar, não um abrigo para sem-teto, disse ele com a voz fria e cortante. Você está contaminando a área. O homem, Marcus Sullivan, respirou superficialmente. Seus olhos passaram pelo tenente à esquerda em direção ao caos, que se desenrolava atrás do vidro. Alguém está morrendo lá dentro, disse Marcus em voz baixa. Eu posso ajudar. Hartwick riu um riso cruel que cortou o vento. Você ajudar? Você cheira a fracasso. Seja lá o que você acha que foi um dia, isso não importa mais agora. Você não é nada. Marcus deu um passo à frente. Hartwick o empurrou com força para trás. E exatamente naquele momento, uma enfermeira irrompeu pelas portas. O rosto branco de terror gritando palavras que mudariam tudo. Estamos perdendo ele. Precisamos de um corpsman agora. É o almirante Forner. Antes de continuarmos esta história, gostaríamos de saber de onde você está assistindo. Deixe um comentário abaixo dizendo sua cidade ou país. E se histórias como esta sobre coragem, sacrifício e segundas chances tocam seu coração, considere se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias reais incríveis que honram os heróis esquecidos entre nós. Agora vamos continuar. Marcus Sullivan estava invisível havia 4 anos. Não literalmente, claro. As pessoas o viam. Elas simplesmente não o enxergavam. Viam a sujeira sob suas unhas, o casaco de lona rasgado, mantido junto com fita adesiva, a mochila verde-oliva do corpo de fuzileiros, que cheirava levemente a mofo. Viam um problema, uma estatística, um aviso. O que elas não viam era o homem que havia salvado 47 vidas em combate. O corpsman da Marinha que realizou uma toracotomia de campo com uma faca Ka-Bar e o tubo de uma caneta enquanto tiros estalavam sobre sua cabeça na província de Helmand. O homem que o SEAL Team 3 apelidou de Agulha Fantasma, porque conseguia iniciar um acesso intravenoso dentro de um Humvee em movimento sob fogo inimigo na escuridão total. Esse homem tinha desaparecido. Pelo menos era o que Marcus havia se convencido. Ele dormia sob uma ponte ferroviária a 3 quarteirões de Walter Reed. A ironia não lhe escapava. Todas as noites ele via as luzes do hospital, onde homens e mulheres de uniforme recebiam o cuidado que ele próprio havia fornecido um dia. Onde médicos trabalhavam em salas estéreis, com equipamentos que realmente funcionavam, onde ninguém morria sangrando porque a evacuação médica não conseguia pousar. Ele nunca entrava lá. Não havia entrado em 4 anos, até hoje. Tudo começou como a maioria das noites de dezembro. Vento frio, estômago vazio. A dor no joelho direito causada pela explosão em Kandahar, que o lançou 4,5 metros contra uma parede de concreto. Marcus estava sentado contra a lateral de uma farmácia CVS, as costas apoiadas no tijolo, observando o movimento de pessoas. Uma jovem deixou cair $1 no copo de papel a seus pés, sem sequer olhar para ele. Um homem de terno atravessou para o outro lado da rua, normal. Então ele ouviu um grito agudo, estridente, cheio de pânico. A cabeça de Marcus se ergueu num sobressalto. Do outro lado da rua, um adolescente, talvez 16 anos, havia caído na calçada. A mãe estava ajoelhada ao lado dele, gritando por ajuda. Pessoas se reuniam inúteis e em pânico. Marcus já estava de pé antes mesmo de perceber que estava se movendo. Suas mãos já buscavam o kit médico em sua mochila, enquanto ele atravessava a rua. O kit era uma piada triste, gases vencidas, um rolo de fita médica que ele encontrara em uma lixeira, um pequeno frasco de álcool. Mas suas mãos se lembravam de tudo. Deixe-me ajudar, disse Marcus ajoelhando-se. A mãe olhou para ele, para as roupas imundas,
e hesitou. Por favor, sussurrou. O garoto estava convulsionando. Marcos o virou de lado, protegendo as vias aéreas, marcando o tempo das convulsões com a calma precisa de quem fazia isso quando balas cortavam o ar. 90 segundos depois, a convulsão cessou. A respiração do garoto se estabilizou. Marcos checou o pulso às pupilas. Ele vai ficar bem, disse Marcos, mas precisa de um hospital. Ligue para o 911. A mãe chorava, apertando a mão de Marcos. Obrigada. Meu Deus, obrigada. Marcos se levantou e desapareceu na multidão antes que a ambulância chegasse. Ele não queria perguntas, não queria gratidão. Queria sumir, porque toda vez que salvava alguém agora, ele via os rostos dos 3 fuzileiros que não conseguiu salvar. O cabo Ramírez, 19 anos, que sangrou até a morte nos braços de Marcos, porque o torniquete falhou. O soldado raso Deshaun Miller, 22, atingido por estilhaços na artéria femoral e morto em 90 segundos. E o cabo Tyler Hayes, 21, que implorou para Marcos não deixá-lo morrer. E Marcos tinha tentado. Deus, como tinha tentado. Mas havia sangue demais, tempo de menos mãos insuficientes. Marcos caminhava em direção à ponte, as mãos tremendo. Não de frio de memória. Ele estava quase chegando quando ouviu a comoção em Walter Reed. O hospital ficava a 2 quarteirões dali. A fachada estava iluminada contra o céu que escurecia. Havia algo errado. Ele conseguia ouvir. Aquele tom específico de pânico, os gritos sobrepostos. Emergência médica. O corpo de Marcos reagiu antes que o cérebro acompanhasse. Ele se virou. Caminhou em direção ao hospital. E foi então que encontrou o tenente Jason Hartwick. Hartwick tinha 29 anos, impecavelmente engomado, polido demais. Havia se formado na Academia Naval 5 anos antes e passara toda a carreira atrás de mesas. Nenhuma missão, nenhum combate, nenhuma compreensão real do que o uniforme em suas costas realmente significava. Fora designado para a equipe de segurança de Walter Reed havia 3 meses e levava o trabalho a sério. Sério demais. Ele vinha sofrendo pressão da administração do hospital para limpar a área após reclamações de visitantes sobre a população de sem-teto nas proximidades. Hartwick os via como um incômodo, uma mancha na reputação das Forças Armadas. E quando viu Marcos se aproximando da entrada principal, moveu-se para interceptá-lo. Pare aí mesmo, disse Hartwick, colocando-se no caminho de Marcos. Marcos parou. Olhou por cima do ombro de Hartwick em direção às portas de vidro. Lá dentro, ele via enfermeiros correndo. Alguém era empurrado pelo corredor em alta velocidade. Eu preciso entrar, disse Marcos. Sua voz era baixa, áspera pelo desuso. Os olhos de Hartwick percorreram Marcos com um nojo mal disfarçado. O cabelo emaranhado, o casaco manchado, o cheiro. Isto é uma instalação médica militar, não um abrigo para sem-teto, disse Hartwick. Você está contaminando a área. O maxilar de Marcos se contraiu. Alguém está em perigo. Eu posso ajudar. Hartwick riu. Um som sem calor. Cortante e desdenhoso. Você ajudar diz que serviu todo vagabundo na rua, diz isso. Mostre seu DD 2014 ou suma daqui. Marcos não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos no caos lá dentro. Sou corpsman, disse ele calmamente. Posso ajudar. Hartwick deu um passo à frente, a voz descendo para um sussurro venenoso. Você está deixando os pacientes desconfortáveis. Você cheira a fracasso. Seja lá o que você acha que foi um dia, isso não importa mais. Você não é nada. Vá embora. Uma pequena multidão havia se formado. Uma jovem cabo chamada Maria Rodrigues, que acabara de encerrar o turno, parou perto da entrada, observando. Ela já tinha visto Marcos antes dormindo perto da garagem do estacionamento. Nunca havia falado com ele. O sargento James Chen, veterano da Guerra do Golfo, com uma prótese na perna esquerda, subia a rampa para cadeiras de rodas. Ele diminuiu o passo, o rosto endurecendo ao observar o confronto. A doutora Patrícia Wells, médica civil, caminhava em direção ao carro.
Olhou para trás desconfortável, mas continuou andando. 2 seguranças civis estavam por perto, mãos nos rádios, esperando para ver se Hartwig precisaria de apoio. Marcus tentou contornar Hartwig. Hartwig o empurrou com força. Marcus cambaleou para trás, conseguindo se equilibrar. Suas mãos, aquelas mãos firmes de cirurgião, cerraram-se em punhos. Mas ele não revidou. Toque naquela porta de novo e eu mando prendê-lo por invasão, disse Hartwig alto o suficiente para todos ouvirem. Você não pertence a este lugar. O vento aumentou, fazendo as bandeiras acima tilintarem. A bandeira americana, a bandeira da Marinha, símbolos de serviço e sacrifício. E ali estava um homem que havia encarnado ambos, sendo tratado como lixo. Marcus respirou fundo. Estava prestes a se virar a desaparecer de volta no frio e na escuridão onde acreditava pertencer. Então, as portas se escancararam. A enfermeira Amy Castellaniano, 34 anos, 15 anos de marinha, irrompeu para fora. Seu uniforme estava manchado de sangue. Seu rosto era uma máscara de terror. Estamos perdendo ele, gritou. Precisamos de um corpsman agora. É o almirante Forner. O que aconteceu em seguida seria descrito mais tarde pelas testemunhas como o momento em que um fantasma se tornou real. Marcus não pensou. Pensar era para quem tinha tempo. Ele se moveu. Empurrou Hartwig com uma força que lançou o tenente contra o vidro. Atravessou as portas antes que alguém pudesse detê-lo. Atrás dele, Hartwig se levantou às pressas, a fúria e a incredulidade disputando espaço em seu rosto. Ele correu atrás de Marcus gritando: "Parem ele, segurança." Mas Marcus já havia desaparecido, seguindo o som do pânico como um farol. Ele avançou pelos corredores do hospital, com a eficiência de alguém que já fizera aquilo 1000 vezes. Seus olhos varriam as portas, as placas, o fluxo de pessoas. Ali. Sala 14. Observação de emergência. Ele arrombou a porta. A sala era puro caos. O almirante Robert Fulner, 63 anos, comandante da 6ª Frota, um homem que supervisionara operações em 3 teatros de guerra, estava em uma maca, o rosto inchado e arroxeado, o peito mal se movendo. Choque anafilático. Um jovem residente, o Dr. Kevin Park, 27 anos, recém-formado em medicina, estava paralisado, um EpiPen na mão trêmula. 2 enfermeiras gritavam uma por cima da outra. Um terapeuta respiratório tentava preparar um kit de vias aéreas, mas suas mãos falhavam. Ninguém estava no controle. E em uma emergência médica, controle é tudo. Marcus não se anunciou. Não pediu permissão. Ele simplesmente assumiu o comando. Epinefrina. 03 memilhamilimo, im, coxa lateral. Agora, disse Marcus, sua voz cortando o barulho como uma lâmina. Não era alta, era comando. O Dr. Park se virou, o choque estampado no rosto. Quem diabos você é? Agora? Repetiu Marcus. O tom não deixava espaço para discussão. A mão de Park se moveu. Ele aplicou a epinefrina. Marcus já estava ao lado do almirante, os dedos na artéria carótida. Pulso fraco, respiração obstruída, vias aéreas comprometidas. Preciso de um laringoscópio e de um tubo endotraqueal tamanho 8, disse Marcus. A enfermeira Castellaniano, a mesma que gritara do lado de fora, se moveu imediatamente. Ela conhecia aquela voz. Já a tinha ouvido antes em simulações de treinamento nas histórias que corpsmen mais antigos contavam. Aquela era a voz de alguém que já fizera aquilo sob fogo inimigo. Marcus inclinou a cabeça do almirante para trás, abrindo as vias aéreas. A mão esquerda posicionou a mandíbula com precisão perfeita, enquanto a direita recebeu o laringoscópio de Castellaniano. Ele o introduziu, visualizou as cordas vocais em 3 segundos e deslizou o tubo endotraqueal para o lugar com o tipo de movimento suave e treinado, que só vem de fazer isso no escuro na traseira de um Humvee, enquanto alguém atira em você. Ventile, disse Marcus. O terapeuta respiratório conectou o ambu e começou a comprimir. O tórax do almirante subiu e desceu. Oxigênio.
Iniciem um acesso venoso. Soro fisiológico fluxo aberto, ordenou Marcos. E tragam um carrinho de emergência. Se a pressão cair abaixo de 80 sistólica, iniciamos vasopressores. Suas mãos percorriam o corpo do almirante, procurando outros sinais de sofrimento. Nenhuma erupção cutânea, nenhuma urticária. Era uma reação medicamentosa, não uma picada ou alimento. O que ele recebeu nos últimos 30 minutos? Perguntou Marcos. O Dr. Park, ainda pálido, gaguejou. Antibiótico. Ceftriaxona, para uma infecção de rotina. Ele é alérgico, disse Marcos seco. Está no prontuário. Sussurrou uma enfermeira horrorizada. Nem nós deixamos passar. Marcos não respondeu. Não havia tempo para a culpa. O foco dele era absoluto. Ele conferiu o acesso venoso que Castellaniano havia iniciado. Boa punção. Ajustou a velocidade da infusão. A cor do almirante começava a melhorar. O inchaço no rosto diminuía. A epinefrina está funcionando. Frequência cardíaca estabilizando, disse o terapeuta respiratório lendo o monitor. Pressão subindo. 90/60. Marcos assentiu. Permaneceu ao lado do almirante, uma mão no pulso do homem, sentindo-o se fortalecer sob seus dedos. A sala havia se transformado. Do caos para uma urgência controlada. Todos se moviam agora com propósito, seguindo o ritmo que Marcos havia imposto. O tenente Hartwig irrompeu na sala 2 seguranças logo atrás. "Tirem esse homem daqui!" gritou Hartwig apontando para Marcos. "Ele não tem autorização." "Cale a boca!" disse a enfermeira Castellaniano, a voz fria e perigosa. "Ele acabou de salvar a vida do almirante." Hartwig congelou. As palavras pareciam não fazer sentido. Ele olhou para Marcos, o casaco imundo, as mãos firmes no pulso do almirante, e pela primeira vez, a dúvida cruzou seu rosto. "O quê?" sussurrou Hartwig. O Dr. Park, ainda abalado, deu um passo à frente. Sua voz era baixa, humilde. "Ele está certo, senhor. Se este homem não estivesse aqui, o almirante Fauner estaria morto." "Eu?" "Eu congelei. Sinto muito." Mas ele sabia exatamente o que fazer. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco e pelo suave sopro do ventilador. Marcos não olhou para nenhum deles. Seus olhos permaneceram no almirante. A respiração agora era firme e regular. Ele ficaria bem. Marcos começou a recuar, deslizando em direção à porta. Ele fizera o que precisava ser feito. Agora, era hora de ir antes que surgissem perguntas, antes que alguém olhasse com atenção demais. Mas quando se virou, os olhos do almirante se abriram. O almirante Robert Fauner servira na Marinha por 41 anos. Comandara navios, liderara forças-tarefa, estivera em salas onde o destino de nações era decidido. Vira homens e mulheres jovens realizarem feitos extraordinários sob circunstâncias impossíveis. Ainda assim, a confusão em seu rosto ao recobrar a consciência era total. "O quê?" "O que aconteceu?" perguntou rouco a voz áspera. A enfermeira Castellaniano inclinou-se sobre ele, o sorriso trêmulo de alívio. "O senhor teve uma reação alérgica, senhor. Anafilaxia grave, mas agora está estável." Os olhos do almirante percorreram lentamente a sala, absorvendo os rostos. O Dr. Park, as enfermeiras, o terapeuta respiratório. Então seu olhar pousou em Marcos a meio caminho da porta. O casaco sujo, o cabelo desalinhado. O homem que parecia viver nas ruas porque vivia. "Quem?" A voz do almirante estava fraca, mas a pergunta era clara. "Quem me salvou?" O Dr. Park engoliu em seco. "Ele, senhor. Um homem em situação de rua." As palavras ficaram suspensas no ar, absurdas, impossíveis. Um homem sem teto acabara de executar um nível de medicina de emergência com o qual muitos médicos lutavam a vida inteira. Os olhos do almirante Fauner se estreitaram, fixando-se em Marcos com súbita intensidade.
Havia algo familiar ali. Algo na postura, na forma como ele se movia, na precisão de suas ações. Espere, disse o almirante. A voz agora estava mais firme. Venha aqui. Marcos parou. Não se virou. Por favor, disse o almirante. Não foi uma ordem. Foi um pedido. Lentamente, Marcos se virou. E caminhou em direção à maca. O almirante examinou o rosto dele, os olhos percorrendo as linhas, as cicatrizes, a barba. Então seu olhar desceu para as mãos de Marcos, as mãos que haviam acabado de salvar sua vida. Ali na parte interna do pulso direito de Marcos, quase invisível sob a sujeira, havia uma tatuagem pequena desbotada a um tridente dos SEALs da Marinha, atravessado por uma cruz médica. A respiração do almirante falhou. Meu Deus! Sussurrou. Sua mão ainda fraca estendeu-se e agarrou o pulso de Marcos, puxando-o para mais perto. Seus dedos traçaram a tatuagem. E então ele viu, em volta do pescoço de Marcos, pendurada por um cordão verde gasto, havia uma pequena lanterna médica vermelha, do tipo que corpsmen usam para examinar pupilas no escuro. Mas aquela era diferente. Gravadas na lateral quase ilegíveis estavam palavras. O almirante conhecia aquelas palavras. Ele estivera presente quando foram gravadas. Da SEAL Team 3, você nos trouxe de volta para casa. O rosto do almirante empalideceu. Sua boca se abriu e se fechou. Quando finalmente falou, a voz saiu embargada de emoção. Phantom Needle. Marcus Sullivan. A sala ficou absolutamente imóvel. A mão da enfermeira castelaniano voou até a boca. Os olhos do Dr. Park se arregalaram. O sargento Chen, que havia se aproximado da porta em sua cadeira de rodas para ver o que estava acontecendo, soltou um som sufocado. Até mesmo o tenente Hartwick, parado ao fundo da sala, sentiu o ar lhe escapar dos pulmões. Phantom Needle. O nome era uma lenda nos círculos médicos da Marinha. Um corpsman que servira por 18 anos destacado para a equipe SEAL, que salvara mais vidas em combate do que qualquer um conseguia contar. Havia histórias sobre ele. A toracotomia em Helmand. A vez em que manteve um fuzileiro com a artéria femoral seccionada vivo por 30 minutos até a chegada da evacuação médica, usando apenas as próprias mãos e um cinto. A operação em Ramadi, onde tratou 14 homens feridos um após o outro durante 6 horas seguidas, sob fogo constante. Ele fora recomendado para a Cruz da Marinha. E então, desaparecera. O almirante Fauner o havia conhecido uma única vez anos antes, numa cerimônia em homenagem à SEAL Team 3, após uma missão particularmente brutal. Na época, Fauner ainda era capitão supervisionando operações navais no Golfo. Lembrava-se de apertar a mão de Marcos. Lembrava-se da humildade silenciosa no olhar daquele homem. E agora aquele mesmo homem estava diante dele sem teto esquecido. Meu Deus, disse o almirante novamente, a voz se quebrando. O que aconteceu com você? Marcos não respondeu. Ele não conseguia. As palavras estavam presas atrás do muro que construíra ao redor de si mesmo. O muro que mantinha as memórias à distância. O muro que o impedia de desmoronar por completo. Mas o aperto do almirante em seu pulso se intensificou. Você salvou minha vida, disse Fauner. Lágrimas escorriam agora por seu rosto sem vergonha alguma. Assim como salvou tantas outras. A garganta de Marcos se contraiu. Sinto muito, senhor, conseguiu dizer. Eu só fiz o que precisava ser feito. Não peça desculpas, disse o almirante com ferocidade. Não ouse pedir desculpas. Ele olhou ao redor da sala, o olhar pousando no tenente Hartwick. O tenente havia empalidecido, o corpo rígido contra a parede. Os olhos do almirante se estreitaram. Você disse, Fauner, a voz ganhando força. Foi você quem o impediu lá fora. Hartwick abriu a boca. Nenhum som saiu. Responda-me, tenente, disse o almirante. Agora era uma ordem dura como aço. Sim, senhor, sussurrou Hartwick. Eu não sabia. Não sabia. A voz do almirante subiu afiada e fria. Não sabia que o homem que você tratou como lixo
Era um veterano condecorado em combate. Não sabia que toda pessoa, independentemente da aparência, merece dignidade humana básica. O rosto de Hartwig se desfez. Senhor, eu estava seguindo o protocolo. Protocolo. O almirante tentou se erguer. A enfermeira Castellaniano o manteve gentilmente deitado, mas a fúria era palpável. Protocolo não inclui crueldade. Protocolo não inclui humilhação. Este homem serviu seu país com mais honra do que você jamais compreenderá. E você o empurrou. Você o chamou de nada. A sala permaneceu em silêncio. As mãos de Hartwig tremiam. O mundo cuidadosamente construído dele, sua noção de ordem e controle, estava se desintegrando. Eu sinto muito, balbuciou. Você pedirá desculpas formalmente ao Sr. Sullivan, disse o almirante, e depois se apresentará ao comandante da base. Estou solicitando uma investigação completa sobre como um veterano, um herói, foi tratado dentro de uma instalação médica militar. Hartwig parecia à beira de vomitar. Ele se virou para Marcus, o rosto um retrato de vergonha e incredulidade. Eu peço desculpas. Disse as palavras quase inaudíveis. Marcus olhou para ele. Não havia raiva em seus olhos. Apenas cansaço. Está tudo bem, disse Marcus em voz baixa. Esqueça. Mas o almirante ainda não havia terminado. E alguém traga uma cadeira para este homem, disse Fauner. Água, comida. E pelo amor de Deus, tirem-no dessas roupas e coloquem algo quente nele. A enfermeira Castellaniano agiu imediatamente, guiando Marcus até uma cadeira no canto da sala. Ele se deixou cair nela e pela primeira vez em anos permitiu-se respirar. A doutora Patrícia Wells apareceu à porta, o rosto banhado em lágrimas. Voltara após ouvir a comoção. Vira Marcus salvar a vida do almirante e percebera com uma clareza dolorosa que passara por ele centenas de vezes sem nunca parar para ajudar. Sinto muito, sussurrou. Marcus olhou para ela. Não sabia o que dizer. Apenas assentiu. O sargento Chen aproximou-se em sua cadeira de rodas, a prótese visível sob o jeans. Parou diante de Marcus e, com grande esforço, ergueu-se apoiado em uma só perna. Então prestou continência. Senhor, disse Chen, a voz embargada. Obrigado pelo seu serviço, senhor. Marcus o encarou. Então lentamente levantou-se. Retribuiu a continência a mão tremendo. Era a primeira vez em 4 anos que ele se permitia lembrar o que aquele gesto significava. Naquele exato momento, do outro lado do hospital, a comandante Lisa Bradshaw encerrava as visitas médicas quando ouviu a agitação. Como oficial médica sênior da instituição, ela chegou à sala 14 e encontrou uma cena que mais tarde descreveria como surreal. Um almirante deitado em uma maca vivo, graças a um veterano sem teto. Um tenente parado no canto da sala com a carreira em ruínas. E um ambiente cheio de pessoas olhando para Marcus Sullivan como se ele tivesse acabado de sair de uma lenda. A comandante Bradshaw olhou uma única vez para Marcus e tomou uma decisão que mudaria tudo. Sr. Sullivan, disse ela avançando um passo. Sou a comandante Bradshaw. Em nome desta instituição e da Marinha dos Estados Unidos quero agradecer. Mas também quero lhe perguntar algo. O senhor nos permitiria ajudá-lo? Marcus olhou para ela. Queria dizer não. Queria desaparecer de volta para as ruas, para o anonimato onde acreditava pertencer. Mas então olhou para o almirante, para o sargento Chen, para a enfermeira Castellaniano, para os rostos das pessoas que finalmente o viam pelo que ele realmente era. Não um mendigo. Não um fracasso, um corpsman, um irmão, um homem que dera tudo e nada recebera em troca. Não sei se ainda posso ser ajudado, disse Marcus, a voz quase um sussurro. Os olhos da comandante Bradshaw eram gentis. Deixe-nos tentar, respondeu. E Marcus, pela primeira vez em 4 anos, sentiu algo que acreditara ter perdido para sempre. Esperança. Os dias que se seguiram passaram como um borrão.
O almirante Forner, assim que recebeu alta da observação, fez disso uma missão pessoal garantir que Marcus recebesse o cuidado que merecia. Entrou em contato direto com o Departamento de Assuntos de Veteranos, contornando a burocracia que falhara com Marcus antes. Em 72 horas, Marcus estava inscrito em um programa intensivo de tratamento de TEPT no National Intrepid Center of Excellence, uma instituição projetada especificamente para veteranos de combate com lesões cerebrais traumáticas e traumas psicológicos. Ele recebeu um quarto privativo em uma moradia de transição para veteranos. Lençóis limpos, uma cama quente, uma porta que trancava por dentro. Na primeira noite, Marcus não conseguiu dormir. Sentou-se na beira da cama, encarando as paredes, esperando que algo desse errado, que alguém percebesse que aquilo era um engano, que ele não merecia aquilo. Mas a manhã chegou. E ninguém tirou nada dele. Uma equipe de médicos e terapeutas começou a trabalhar com Marcus. Eles foram pacientes, não o pressionaram, deixaram que ele falasse quando estivesse pronto. E aos poucos, lentamente, dolorosamente, a história veio à tona. A emboscada na província de Helmand. Os 3 fuzileiros que ele não conseguiu salvar. A culpa que o consumira por dentro. A forma como recusara ajuda por acreditar que não merecia. Você fez tudo certo, disse a doutora Sarah Lynn, sua terapeuta principal numa tarde. Você era um homem só em uma situação impossível e salvou todos que pôde. Isso não é fracasso, isso é heroísmo. Marcus balançou a cabeça. Eles morreram. Eu era o corpsman deles. Eu devia tê-los trazido de volta para casa. Você trouxe outros 47 de volta, respondeu a doutora Lynn com suavidade. E precisa se permitir lamentar aqueles que não conseguiu salvar. Isso não é fraqueza. Isso é ser humano. Foi difícil. Mais difícil do que qualquer tiroteio que Marcus já enfrentara. Porque no combate, o inimigo era externo. Agora a batalha era interna. Todos os dias ele precisava encarar as memórias, a culpa, a vergonha. Houve dias em que quis fugir, voltar para as ruas onde a dor era conhecida. Mas o sargento Chen o visitava toda semana. A enfermeira Castellaniano aparecia com café. Até mesmo o Dr. Park, o jovem residente que congelara durante a emergência do almirante, veio agradecê-lo e aprender com ele. Você me salvou também, confessou Park. Eu estava prestes a desistir. Achei que não era feito para isso. Mas ver você. Você me mostrou o que significa manter a calma sob pressão. Você me deu algo a que aspirar. E aos poucos, Marcus começou a acreditar que talvez, só talvez, ele não estivesse além da salvação. 6 semanas após o incidente, o almirante Fauner visitou Marcus na moradia de transição. Chegou sem aviso vestindo um uniforme azul de gala e perguntou se poderiam dar uma caminhada. Caminharam em silêncio pelos jardins por algum tempo, o ar frio de fevereiro mordendo seus rostos. Por fim, o almirante falou: Eu lhe devo a minha vida. Mas mais do que isso, devo-lhe um pedido de desculpas. O sistema falhou com você. Nós falhamos. Você deu tudo de si e nós deixamos você cair pelas frestas. Marcus não sabia como responder. Não foi culpa sua, senhor, disse. O almirante parou. Virou-se para Marcus. Talvez não diretamente. Mas eu faço parte desse sistema. E vou fazer tudo ao meu alcance para que isso não aconteça com mais ninguém. Estamos implementando novos protocolos de acolhimento a veteranos, treinando nossa equipe para reconhecer e ajudar veteranos em situação de rua. E estamos criando um novo cargo aqui em Walter Reed. Ele fez uma pausa. Quero oferecê-lo a você. Marcus piscou surpreso. Senhor, precisamos de um instrutor de trauma, disse o almirante. Alguém que possa ensinar nossos corpsmen, nossos médicos, nossos jovens doutores, o que realmente significa atuar sob pressão. Não a versão dos livros, a versão real. Aquela que você aprendeu em Helmand, em Hamadi e em todos os outros infernos pelos quais passou. Marcus sentiu o peito se apertar. Não sei se estou pronto, senhor. Você não precisa estar pronto agora, disse o almirante.
Leve o tempo que precisar. Termine seu tratamento. Mas quando estiver pronto, a vaga estará esperando por você. Você passou 4 anos achando que não valia nada. Quero que passe os próximos 4 e os 4 seguintes, sabendo que você é inestimável. As lágrimas turvaram a visão de Marcos. Ele as enxugou com brusquidão. Obrigado, senhor, conseguiu dizer. O almirante estendeu a mão. Marcos a apertou. E desta vez não sentiu que estava apertando a mão de um oficial superior. Sentiu que estava apertando a mão de um irmão. 3 meses depois, Marcos estava diante de uma sala de aula no Centro Médico Naval. Vestia um uniforme limpo, o cabelo aparado, a barba raspada. No peito, um novo distintivo dizia LCDR, Sullivan, instrutor de trauma. À sua frente estavam 23 jovens corpsmen recém-formados, prestes a serem enviados para hospitais de campanha e zonas de combate. Eles o olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Marcos respirou fundo. Meu nome é Marcus Sullivan, disse. Meu indicativo era Phantom Needle. Servi 18 anos como corpsman da Marinha destacado para a equipe SEAL. Vou ensinar vocês a manter pessoas vivas quando tudo estiver desmoronando. Mas antes disso, vou dizer algo mais importante do que qualquer procedimento médico. Ele fez uma pausa, olhando cada um nos olhos. Vocês vão perder pessoas. Não importa o quão bons sejam, não importa o quanto tentem, vocês vão perder pessoas. E isso vai quebrar vocês. Quebrou a mim. Passei 4 anos nas ruas porque não conseguia viver com a culpa. A sala estava em silêncio absoluto. Mas aqui está o que aprendi: vocês não honram aqueles que perdem se destruindo. Honram salvando a próxima pessoa. E a próxima. E a próxima. Vocês os carregam com vocês, mas não deixam que eles puxem vocês para o fundo. Uma das corpsmen, uma jovem chamada Marinheira Simmons, levantou a mão. O que trouxe o senhor de volta, senhor Marcos? Pensou na pergunta. Pensou no momento do lado de fora de Walter Reed, quando Hartwick o empurrou, quando ele poderia ter ido embora, quando cada parte dele queria desaparecer. E pensou na voz do almirante chamando seu nome, chamando-o de volta da escuridão. Alguém precisava de ajuda, disse Marcos simplesmente. E eu percebi que enquanto ainda puder ajudar, eu não terminei. A turma assentiu, compreendendo. Após a aula, Marcos saiu do prédio para o sol do fim da tarde. O céu estava limpo, o ar ainda frio, mas não cortante. Ele tirou o celular do bolso, um novo que o Departamento de Assuntos de Veteranos havia lhe dado, e checou as mensagens. Uma era do sargento Chen, perguntando se Marcos queria jantar. Outra da enfermeira Castellaniano contando uma história engraçada do plantão. E uma da doutora Lin, sua terapeuta, lembrando-o da sessão no dia seguinte. Marcos sorriu. Ele ainda tinha pesadelos. Ainda acordava algumas noites com o coração disparado vendo os rostos de Ramírez Miller e Reis. Mas também acordava sabendo que tinha um propósito. Que importava. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento, viu uma figura sentada encostada na parede perto da entrada. Um jovem, talvez na casa dos 20 anos, vestindo uma jaqueta militar rasgada sem teto. Marcos parou. Aproximou-se e agachou-se. E disse com suavidade: Está tudo bem. O jovem deu de ombros. Só tentando me manter aquecido. Marcos enfiou a mão no bolso e tirou um cartão. Nele havia números de serviços para veteranos, assistência habitacional, apoio em saúde mental. Escuta, disse Marcos. Eu sei como é. Sei como é achar que não há caminho de volta. Mas não é fácil. Vai ser difícil pra caramba. Mas é possível. Eu sou a prova disso. O jovem pegou o cartão, os olhos percorrendo o uniforme de Marcos, o distintivo em seu peito. Você? Você era sem teto? Perguntou incrédulo. Por 4 anos, respondeu Marcos. Dormi debaixo de uma ponte a 3 quarteirões daqui. Achei que tinha acabado, que não merecia ajuda. Mas eu estava errado. E você também está se estiver pensando assim. Os olhos do jovem se encheram de lágrimas.
Não sei se consigo, sussurrou. Marcus pousou a mão em seu ombro. Você não precisa fazer isso sozinho, disse. Ligue para esse número. Diga que Marcus Sullivan mandou você. Eles vão ajudar. Eu prometo. O jovem assentiu, segurando o cartão como se fosse uma tábua de salvação. Marcus se levantou. Começou a se afastar, então parou e se virou. Qual é o seu nome? Perguntou. Davis. Cabo Jake Davis. Fuzileiros Navais. Marcus sorriu. Ainda não é tarde, cabo. Confia em mim. Eu sei. E enquanto Marcus atravessava o estacionamento em direção ao seu carro, um Honda velho que o VA havia ajudado a comprar, sentiu algo que não sentia havia anos. Não exatamente felicidade, mas algo bem próximo. Paz. Aquela que vem de saber que o pior ficou para trás e que o futuro, por mais incerto que seja, está em suas mãos. Ele pensou nos 3 fuzileiros que havia perdido. E pela primeira vez, em vez de se afogar na culpa, sentiu gratidão. Gratidão por ter estado lá, por ter tentado, por ter lhes dado todas as chances possíveis. E gratidão por ainda estar aqui, ainda lutando, ainda capaz de fazer a diferença. O sol se punha agora projetando longas sombras sobre o hospital. Marcus entrou no carro, ligou o motor e seguiu em direção ao que viesse a seguir. Porque é isso que se faz. Você continua. Você salva a próxima pessoa e não deixa a escuridão vencer. Se esta história tocou, você se lembrou que segundas chances são possíveis e que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados, inscreva-se em nosso canal. E agora na sua tela, há outra história incrível esperando por você. Clique, assista e lembre-se. Toda pessoa que você cruza na rua tem uma história. Algumas delas podem ser lendárias. Obrigado por assistir.